Graça e paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar com você aqui e quero aproveitar esse momento tão especial para te agradecer pela sua participação, por você se inscrever no canal, por você estar sempre presente, nos ajudando. Isso é maravilhoso. Muito obrigado, porque é muito importante para nós a sua participação. Amém? Glórias a Deus. E você que está chegando agora no canal, em nome de Jesus eu te peço, se inscreva, deixa o like, toca o sininho, marque todas. Quero agradecer a você também, meu querido, meu amado, intercessor, que tem orado pelo nosso canal, que tem abençoado os inscritos do canal. Muito obrigado pela sua participação. Amém? É muito importante. Em nome de Jesus eu agradeço de coração. Tudo bem? Quero agradecer aqui também as pessoas que têm orado pela minha esposa, né? Vocês sabem que nós estamos aqui numa guerra contra o câncer. Nessa batalha eu creio em nome de Jesus que breve ela vai estar aqui testemunhando dos milagres de Deus na sua vida. Amém? Que a gente esteja junto, unidos, num só propósito, que é o que? Divulgar a palavra de Deus, que é levar a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que tanto precisam. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí. Muito bem, meu querido, meu amado. Eu queria estar agora com vocês aqui trazendo essa revelação que o Senhor colocou no meu coração para entregar à sua igreja. Eu aqui sou apenas um instrumento, um canal nas mãos do nosso Deus para que você receba e seja abençoado através do canal Palavra de Vida Gerando Vida. E o tema de hoje é Guie seus amados a Cristo. Então isso é muito importante, é uma palavra muito propícia para o momento, né? Para que a gente esteja nos preocupando com aqueles que nós amamos, para que a gente possa estar levando, ajudando para que essa palavra chegue a todos aqueles que tanto precisam. Você é um canal, você é um instrumento, você pode ser usado tremendamente por Deus para guiar teus amados ao nosso Deus. Olha, o texto bíblico que eu estou trazendo para vocês está em Atos 2, no versículo 39, que diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha que coisa linda. Então a promessa não é só para mim e para você. A promessa alcança também nossos filhos, nossos netos. Amém? E diz também que ela é para os que estão longe, distante, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então a Bíblia nos ensina que Deus, ele quer que todos sejam salvos, amém? Que essa palavra alcance todas as pessoas, amém? É tanto que ela tem uma promessa que diz que quando esse evangelho for pregado em toda a terra, é o fim. O Senhor então voltará, amém? Glórias a Deus. Enquanto, veja bem, quando o seu relacionamento com Deus é restabelecido, cultive uma preocupação para cada membro da sua família. Então, veja bem, nosso relacionamento estava quebrado, porque nós estávamos separados de Deus devido ao pecado de Adão e Eva lá no Éden. E com isso nós fomos nos contaminando com o pecado, bem? Porque a partir do momento que nós entendemos o que é certo e errado, o que é pecado e o que não é, e nós temos esse entendimento, nós precisamos entregar nossas vidas para Cristo, reconhecer nossa posição de pecador, pedir perdão para o Senhor, amém? E viver agora uma nova história, uma nova vida. Então, nosso relacionamento então é o que? Ele é restabelecido com Deus. Então nós precisamos o que? Ter uma preocupação agora com cada membro da nossa família. Por isso que a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 1, né, ali no versículo 8, diz que a obra começa aonde? Por Jerusalém. E a nossa Jerusalém é o quê? É a nossa casa, é a nossa família. Então começa por aí. E o convite de Deus é para todo aquele que vem. Jesus disse lá no versículo de João 6, todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Oh, que palavra linda, né? Tá vendo que coisa maravilhosa? Então nós estamos vendo aqui que o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que de maneira nenhuma nos lança fora, de maneira nenhuma nos rejeita. E tem pessoas que acham, porque Deus não me ama, porque Deus não gosta de mim, porque Deus não está me vendo, porque Deus não está recebendo minhas orações, porque, sabe, como se Deus fosse um Deus distante. E não é, amados. Jesus, ele te ama e ele ama todos os membros da sua família. Ele tem um plano de salvação para todos nós.
nós. Quando ele morreu pelos pecadores, ele incluiu a mim, ele incluiu a você e aos membros da nossa família. Amém? E sua obra, ela foi o que? Ela foi expiação, uma obra perfeita, uma obra completa. Para quê? Para nos salvar. Disponha seu coração para levar os seus queridos à fé pessoal em Cristo. Amém? Josué, ele tomou essa decisão e ele declarou, veja lá em Josué 24, no versículo 14, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos seus deuses que os seus antepassados serviram no Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele declara, mas eu e a minha casa, olha só, mas eu e a minha casa, ou seja, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Está aí no versículo 24, amém, de Josué. E o povo disse o quê? A Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Viu? As pessoas então, devido à sua confissão, à sua determinação, à sua decisão de verdadeiramente assumir uma posição, encorajou todo o povo. Então, amados, aqui a gente tira uma grande lição que é muito importante: a gente defender nossa fé, a gente testemunhar da nossa fé, a gente caminhar na nossa fé, a gente nunca desistir dos propósitos que Deus coloca no nosso coração. O apóstolo Paulo também, ele ensina lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 31, ele respondeu: creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele a toda a sua casa. Viu aí? Então aqui nós vimos aqui o apóstolo Paulo também nos dando um grande testemunho de que verdadeiramente, amém? Nós, quando temos a certeza, nós precisamos, amado, criar sempre dentro das nossas casas, sempre no meio da nossa família, um ambiente para que a palavra de Deus flua com segurança. Amém? Tem pessoas, amado, que têm vergonha de pregar a palavra, de testemunhar a palavra. O Senhor diz lá no Evangelho de Mateus que aqueles que negarem ele diante dos homens, ele também irá negá-lo diante do Pai. Então, por isso que nós não podemos em momento algum negar a nossa fé, testemunhar da nossa fé, pregar a nossa fé, viver a nossa fé. Queridos, nós precisamos, amém? Vamos ver, aqui estão, olha, algumas sugestões. Se você, pai, filho, querem guiar seus queridos ao Senhor. E isto é a melhor coisa que você poderia fazer por eles nessa vida, amém? Primeiro, compreenda a importância de todo membro de sua família ser salvo. Você tem que ter essa certeza, você tem que ter essa convicção, você tem que ter verdadeiramente esse entendimento. Deus protege todas as crianças por sua graça. Lá em Mateus 19, no versículo 13, ele nos mostra na sua palavra: então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Ou seja, o Senhor impôs as mãos sobre as crianças e abençoou. Amém? Então, uma criança, quando ela vem a óbito nesse mundo, se ela ainda não tem o entendimento do pecado, se ela ainda não tem o entendimento do que é certo e do que é errado, ela vai direto para os braços do Senhor. Amém? Não há pecado quando não se pode entender o que é certo ou errado. Amém? O pecado, ele não é uma herança do nascimento físico. Ele acontece quando alguém desobedece a Deus por um ato de consciência, seguindo o quê? A sua própria vontade. Assim sendo, não se preocupe sobre o destino de uma criança, amém? Que morre na infância. Ela vai diretamente para a presença de Deus. Mateus 18, no versículo 3, nos dá mais essa confiança que disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum estareis no reino do céu. Viu aí? Temos um compromisso
e há responsabilidade como pais, amém? Como família, de ensinar e educar nossas crianças na palavra de Deus. Vejamos algumas instruções na Bíblia. Provérbios 22, no versículo 6, o Senhor nos ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele, viu? No Deuteronômio 6, no versículo 6, diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amém? Mas quando uma pessoa atinge a idade de responsabilidade espiritual, ela tem que ser perdoada para ser salva e ir morar com Jesus. Ela é culpada por seus pecados pessoais e precisa ter perdão pessoal, amém? Romanos 3, no versículo 10, o Senhor nos ensina, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, amém? Aí nós vimos aí Romanos 3:10, no versículo 12 e no versículo 23. O que acontece a uma pessoa que morre sem perdão? Ela não estará e nem fará parte do plano da salvação eterna. João 3, no versículo 3, o Senhor diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A coisa fica ainda mais séria. Veja Apocalipse 11, no versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 21, no versículo 27, também nos ensina: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou a mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Viu? Que coisa interessante. Você não quer ver isso, né? Você não quer que seus amados passem por uma experiência dessa, não é verdade? Então, em nome de Jesus, prepare o seu coração, prepare a sua mente, busque sabedoria, entendimento, se capacite para que você ajude os seus amados a guiá-los na fé em Cristo Jesus, amém? Segundo ponto importante aí também, fale abertamente sobre Deus em seus assuntos de família. Não se envergonhe de falar a respeito dele, amém? Ou a respeito da sua fé nele. Mateus 10, no versículo 32, diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Viu aí como é importante a gente ter essa certeza? Deixe sua família ouvir você testemunhar do amor de Cristo. Cante louvores que glorifiquem ao Senhor. 1 Coríntios 10, no versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Ganhe seu amado com seu testemunho, deixe sua família ver Cristo que está em sua vida. Amém? Conte testemunho de salvação que você presenciou ou então que você ouviu. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então tudo começa por Jerusalém, não é verdade? Amém? Você quer ver um outro ponto muito importante aí? Saiba como apresentar a salvação quando a oportunidade permitir. Amém? Eu sugiro que você marque na Bíblia as passagens das Escrituras que dizem como ser salvo. Exemplo, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estabeleça o fato do pecado. Aí há a necessidade da salvação pessoal. Amém? Mostre para eles que o futuro do pecado é a morte eterna. Romanos 5, no versículo 12, a Bíblia diz: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porquanto todos pecaram. Amém? Declare a provisão de Deus para a salvação através de Jesus Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Mostre a liberdade do perdão, o dom de Deus, conforme está lá em Romanos 5, no versículo 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Explique para os seus amados, explique como o dom de Deus é recebido através da oração, conforme Romanos 10, no versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como
como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Romanos 10, no versículo 9 e 10, 13, amém? Nos dá todas essas direções, amém? Mostre para seus amados a importância do arrependimento. Atos 3,19 nos ensina, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Amém? Outro ponto importante, ajude-os nas dúvidas, responda perguntas e as que não souber, peça ajuda ao seu pastor, aquele irmão que você sabe que ele tem um conhecimento profundo nas Escrituras. Peça orientação, explique o caminho da salvação, a importância de congregar, como é importante quando nós entregamos nossas vidas para Cristo, nós buscarmos uma igreja. Ali nós vamos ser ensinados, ali nós vamos ser direcionados, ali vai ser uma bênção para nossas vidas e nós vamos estar também obedecendo o que Hebreus 10, 25 diz. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vides que o dia se aproxima. Obedecer e respeitar os nossos líderes, os nossos pastores. Hebreus 13, no versículo 17, nos ensina, obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Aconselho-os a confiar em Jesus. Número 23, no versículo 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala ou deixa de agir? Acaso promete ou deixa de cumprir? Não tente forçar a confissão. Amém? Se aproveitando de suas experiências espirituais. Amém? Não use estratégias humanas. Amém? Olha, Zacarias 4, no versículo B, diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? Mostre à pessoa o seu resultado no mundo espiritual da confissão feita e do arrependimento e a sua fé em Cristo. 2 Coríntios 5,17 nos ensina, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Também você plante a semente da verdade, confie em Deus para fazer o seu trabalho de convicção e chamado do pescador ao Salvador. Amém? João 16,7 diz, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não há maior, querido, do que conduzir um dos seus amados à fé em Cristo Jesus. Não há nada maior, não há nada melhor. Amém? Seja uma testemunha por suas palavras, suas atitudes e suas ações. Amém? 1 Coríntios 11, no versículo 1, diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Deus pode e quer usar você para ser uma bênção, amém? E glorificar o seu nome. Avalie sua vida, veja como você tem andado na presença do Senhor. Será que você tem sido um verdadeiro testemunho do Senhor? Que tipo de testemunha você tem dado do Senhor? O seu lar tem sido positivo, a sua liderança religiosa? Os seus filhos têm se dedicado a Deus? Você está passando aos seus filhos a fé em Cristo que há em você? Você tem uma família ativa na igreja? Você está fazendo algum esforço para conduzir seus familiares a Cristo? Você tem sido obediente ao Senhor quando Ele te ordenou? Lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém, queridos? Então era essa a mensagem que eu queria trazer para você, que Deus colocou no meu coração, para que a gente esteja alerta à vida daqueles que nós amamos, à vida daqueles que o Senhor nos confiou, nossos filhos, nossas famílias. Vamos em nome de Jesus obedecer a esse chamado do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus.
não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, tocar o sininho e marcar todas, amém? Lembrando sempre que o nosso e-mail é palavradevidagerandovidas@gmail.com. Estamos também no podcast. Basta você ver aí que nós vamos deixar algumas plataformas aí para que você possa escolher a sua e também receber os nossos podcasts, amém? Que Deus abençoe você e sua família e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, amém?